Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor. Eu me torno sócio das maiores empresas aqui do Brasil e do mundo através da compra de ações. E hoje, dando sequência ao que nós começamos ontem, nós estamos nas semanas aí para iniciar um novo ano e eu estou trazendo para vocês aí uma oportunidade, assim como eu tive, de pagar todas as minhas contas e me tornar um investidor. Então, ontem eu falava a respeito de que eu devia um pouco mais de 100 mil reais há 3 anos atrás. Tenho um perfil investidor, eu e minha esposa, nós investimos em algo que deu errado e nós criamos uma dívida aí de um pouco mais de 100 mil reais. E no período de 3 anos nós deixamos de dever um pouco mais de 100 mil reais para nos tornarmos investidores de quase 100 mil reais. Então, se foi possível para mim, eu acredito que é possível para você. Nós falamos, eu falei ontem que eu vou trazer para vocês o passo a passo para pagar todas as suas dívidas e se tornar um investidor de alta performance. É isso que eu quero trazer para vocês hoje e nós vamos falar hoje sobre o primeiro conceito daquilo que mudou a minha história e a história da minha esposa, mudou a história da minha casa. Nós vamos falar sobre esse primeiro conceito, tá? E é um passo a passo mesmo. Se você seguir esse passo a passo aqui, você vira a chavinha da sua história também. Não importa o quanto você deve. O que importa é o que você vai fazer para transformar a sua vida a partir de agora. Antes de começar, preciso daquele momento de generosidade seu para comigo. Se você puder, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito ou acabou de se inscrever agora, lembre-se de ativar o sininho de notificações. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, eu posto um vídeo novo aqui no canal. E quando você ativa o sininho, você vai ser notificado lá no YouTube dizendo que eu acabei de postar um vídeo novo. Se você está gostando desse vídeo ou dos demais vídeos que você vem assistindo aqui no canal, lembre-se de deixar um joinha, senta o dedo no like aí, dá um curtir aí e utilize o espaço dos comentários para deixar sua pergunta ou de repente para dizer para mim de onde você está assistindo esse vídeo, qual a cidade ou qual o estado, tá bom? Esse curtir e esse comentar seu vai gerar engajamento, o YouTube vai ver esse engajamento seu com o vídeo, com o canal e vai levar esse material para muito mais pessoas, né? E aproveita para seguir o Sócio em Ação em todas as suas mídias sociais, @o Sócio em Ação, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, Telegram, tem o canal do Telegram lá, se você quiser participar, bem legal, tá? Posto todos os dias algumas coisas bem bacanas lá. Bom, lembrando também que eu não cobro nem um centavo por nenhum desses vídeos que eu venho postando aqui. No entanto, se você quiser colaborar com o canal, tá aqui. Você pode colaborar com o canal através do Pix, utilizando aí o QR Code, ou utilizando o e-mail colaboresim@gmail.com. Colaborando qualquer valor, você incentiva para que eu continue gravando mais vídeos e trazendo mais material para vocês. Bom, dito tudo isso, vamos começar então. Aproveitando novamente aqui, aproveitando o slide que eu montei para passar para a turma de mentoria. É um slide bem bacana e eu quero aproveitar ele para mostrar para vocês. Então, ontem nós falamos de como transformar, eu falei um pouco da minha história aí da minha dívida, né, e de como eu transformei isso tudo em 3 anos. Eu vou começar a trazer para vocês o passo a passo de como transformar suas dívidas em investimentos. Então eu vou passar o passo a passo para vocês vou virar essa chavinha, tá? Então o que é o primeiro e o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Você precisa ter consciência da sua essência, tá? Então eu preciso que você conheça a essência da sua formação de caráter. Então veja bem, Rodrigo, você está falando de pagar dívida e o que isso tem a ver? O que o caráter tem a ver? A formação de caráter tem a ver com as minhas dívidas e como eu vou pagar isso tudo. Eu vou contar uma breve história sobre tudo isso que está nesse slide aí e vocês vão entender. E hoje ainda eu quero ver se eu consigo passar pelo menos o resultado do que fazer para transformar isso, tá? Talvez não dê tempo, talvez fique para amanhã, mas vamos falar sobre. Vou contar para vocês a minha história e eu quero que vocês utilizem isso aqui para vocês
olharem para a história de vocês e tentarem identificar o porquê você chegou onde você chegou. Essa é a ideia. A formação do seu caráter. Por que você está vivendo o que você está vivendo agora? Não é apenas resultado daquilo que você plantou, mas é resultado daquilo que você viu alguém plantar e colher. Vamos entender melhor. Eu vou usar como referência aqui o livro de Êxodo, tá? Na Bíblia. Livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 5 e 6. Fala assim a palavra do Senhor, diz assim, ó. Não te encurvarás a eles, nem a elas nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Para um pouquinho só nesse ponto aí, depois a gente vai continuar e finalizar esse pedacinho aqui. O que acontece? A Bíblia mesmo fala que, nós estamos vendo aí agora, que nós podemos herdar até a 4ª geração dos nossos avós, bisavós, tataravós, nós podemos herdar os fracassos deles. Nós podemos herdar os resultados deles, tanto os positivos quanto os negativos. Mas aqui está falando sobre os negativos por enquanto. Está falando que Deus leva essa iniquidade que os pais cometem aos filhos até a 4ª geração. Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, é possível que desde lá de trás você venha carregando algumas coisas para a sua vida hoje. No entanto, a palavra prossegue dizendo que o Senhor, ele diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então veja bem, ao mesmo tempo que Deus está dizendo assim, ó, eu vou pesar a mão sobre os seus filhos até a 3ª e 4ª geração, ele também está dizendo que aqueles que o adorarem, que guardarem os seus mandamentos, ele vai ser misericordioso por milhares de gerações. Então veja bem, agora nós precisamos decidir para que lado nós vamos olhar. Nesses 2 pontos nós temos o lado ruim da história, que é o peso negativo da consequência do erro dos nossos antepassados, das pessoas que nós amamos no passado. E temos também a opção de mudar essa chavinha, obedecendo os mandamentos e sabendo que Deus vai ser misericordioso com nós, que nós não precisamos carregar nada do que foi dos outros. Nós podemos começar uma nova vida, mudar a nossa história. Então, o primeiro passo que eu acredito como ser humano é a proximidade de Deus. Tá? Eu sei que nesse momento agora talvez é o que você menos quer ouvir é falar sobre Deus. No entanto, é quem vai te dar força e estrutura para você continuar, porque todo o processo que vai vir pela frente ele é muito doloroso. E você precisa, acredito eu, equilibrar todos os seus pilares. O pilar emocional, o pilar familiar, o pilar dos amigos, o pilar espiritual. O espiritual faz parte, então você precisa equilibrar. E entender que mesmo sobre o que nós vamos falar daqui para frente, mesmo que vai pesar em algum momento para você, você pode virar a chavinha, você é herdeiro de Deus e você pode herdar as coisas boas de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer te dar graça em abundância. Então é isso que eu quero que você entenda. A partir de agora, você vai herdar as coisas boas das pessoas que você amou. E aquilo que for ruim, nós vamos inverter, nós vamos transformar. Bom, então deixa eu explicar melhor para vocês o que esse texto tem a ver com a transformação de vida para pagar as dívidas e se tornar um investidor de sucesso, um investidor de alta performance. Veja bem, eu Rodrigo, tá? Vou falar sobre a minha história. Eu quero que você transfira tudo que eu estou falando aqui agora para a tua história. A primeira pergunta que eu preciso que você se faça, se permita fazer: quem é a sua referência?
É seu pai, é sua mãe, é um tio, é um irmão, é um primo, é um amigo, ou é uma pessoa que você ou conheceu a história e achou legal e você transformou essa pessoa como referência para sua vida, como referência de caráter, como referência de história de vida. Quem é a sua referência? Eu, Rodrigo Vieira, a minha referência de caráter, a minha referência de pessoa, a minha referência de vida era meu pai. Meu falecido pai, faleceu há pouco tempo. Meu pai era a minha referência. E eu tenho uma história legal do meu pai, e aí já vem para a segunda pergunta, quais as histórias que você ouvia dessa pessoa? Então eu tenho, meu pai tem uma história muito bonita. Meu pai era um estrangeiro, ele era um português, veio lá de Portugal embora para o Brasil. Isso não significa que as outras pessoas ao meu redor não servem de referência, tá? Mas a minha referência principal é meu pai, tá? Só para deixar bem claro. Ele foi a minha referência de caráter. E uma das histórias que eu ouvia do meu pai, vou contar algumas delas fracionadas, mas bem rapidinho. O meu avô, meu pai me contava essa história. O meu avô, um dia, chegou em casa, ele pegava todo o salário do mês e entregava para o meu bisavô. E ele pegava aquele dinheiro, entregava para o meu bisavô, e o meu bisavô utilizava para comprar as coisas de casa. Não era uma vida farturosa, né? Não sei se é assim que se fala, mas era uma vida que eles viviam daquela maneira, todo mundo tinha que se ajudar para que a família vivesse bem. Então, meu avô trabalhava, ele era pequeno, tinha 12 anos, pegava o seu dinheirinho, ia lá, entregava na mão do meu bisavô, e o meu bisavô comprava as coisas para casa. E um dia, estava chovendo, meu avô foi numa barraquinha com o dinheiro que ele tinha acabado de receber e comprou um guarda-chuva. Meu avô chegou em casa, pegou o dinheiro, entregou pro meu bisavô contou o dinheiro e falou, tá faltando dinheiro, e meu avô falou, eu comprei um guarda-chuva. E o meu bisavô falou pro meu avô, pois então a partir de agora você vai comer guarda-chuva, porque faltou dinheiro para as despesas de casa, então a partir de agora você come guarda-chuva. O meu avô naquele momento não ficou feliz com aquela história e ele pegou as coisas dele e foi embora de casa com 12 anos e nunca mais voltou. Essa história que meu pai me contava, a história que eu lembro, talvez não necessariamente dessa exata maneira, mas é o que eu lembro, é o que eu guardei de informação. Pula essa chave, o meu avô se tornou um homem até de certa forma importante para o cenário em Portugal. Meu pai é português, meu avô português. O pai do meu pai, ele era chefe do Departamento de Estado de Encadernação de Portugal. Então ele tomava conta de toda a documentação oficial do país, ele encadernava. E ele foi trabalhar fora de Portugal, numa província lá em Moçambique, onde meu pai nasceu. Meu pai nasceu em Moçambique, foi registrado em Leiria, e Moçambique fazia parte da província de Portugal. Histórias que meu pai me conta. Então meu avô exerceu, saiu de 12 anos de casa, com a mão na frente e outra atrás, sem nada na vida, e se tornou esse cara com esse grau de importância na vida que ele exerceu lá. Bom, enfim. Outra coisa que o meu pai me conta sobre o meu avô. Certo dia, deixa eu trazer até essa imagem aqui para vocês, eu vou puxar para mim aqui. Certo dia, meu avô gostava muito de apostas, de jogo, né? E o meu avô um dia perdeu dinheiro suficiente para comprar uma casa num bingo, não me recordo agora o que era, enfim, num cassino. E um amigo dele viu ele sair todo desnorteado depois de ter perdido toda essa grana, o suficiente para comprar uma casa, e viu ele do outro lado da rua, olhando pro cassino e apontando pro cassino o dedinho assim. Segundo o meu pai contando, diz que esse amigo do meu pai chegou perto dele, meu avô chamava Manuel, e o meu avô dizia, Manuel, se você tiver vergonha na cara, nunca mais você entra nesse lugar. E de fato, meu avô nunca mais entrou nesse lugar. Vocês vão ouvindo essa história e vocês vão perceber a referência de tudo isso para mim, Rodrigo Vieira,
nesse meu futuro, na minha história de vida. Vocês vão perceber. Meu pai também me conta que na época em que eles moraram em Moçambique, foi uma época que ainda existia escravos e que meu avô tinha escravos. E que quando meu avô foi transferido de Moçambique de volta para Portugal, o meu avô, os escravos pediam, por favor, para o meu avô, pelo amor de Deus, para que o meu avô os levasse embora, para que eles pudessem ir embora com o meu avô para Portugal. Por quê? Porque meu avô era um senhor muito bom para eles. Essa história que o meu pai me contava, tá? História que eu guardei. E o que isso tem a ver, né? Sobre a minha ótica de como eu ouvia tudo isso, tá? Vocês vão entender isso tudo. Então, o meu avô deixou para esses escravos, porque ele não podia levar eles para Portugal, ele deixou para esses escravos uma linda casa, um sítio, parece, se eu não estiver enganado, um sítio que ele tinha lá em Moçambique. Ele deixou para esses escravos junto com a alforria. Então eles deixaram de ser escravos para serem livres. Histórias que meu pai conta. E o meu avô contava para o meu pai que o pai dele, né, o meu bisavô, que por conta do dinheiro do guarda-chuva lá, deu aquela... fez com que o meu avô saísse de casa. Então, o meu bisavô falava para o meu avô: Manuel, quando eu morrer eu deixo as ruas de Leiria livres para que você ande de cabeça erguida. Esse vai ser meu testamento para você. Ou seja, o nome limpo, né? Para que o meu avô saísse pelas ruas de cabeça erguida, né? Nome íntegro. E o meu avô falava para o meu pai: Mário, quando eu for, eu deixarei para você as ruas livres de Portugal para você andar. Então perceba, o meu avô, e agora eu vou começar a modular isso para a história do meu pai e depois para a minha história. O meu bisavô deixou para o meu avô, que com 12 anos foi embora de casa, porque ele tomou uma decisão e ele falou: agora eu vou mesmo, e foi. Assim como quando ele falou que não ia mais jogar, ele falou: não jogo mais, e nunca mais jogou. Ele virou para o meu pai e disse: Mário, assim como eu ouvi do seu avô, eu vou deixar as ruas livres de Portugal para que você possa andar. E assim meu avô fez. Quando foi embora, deixou de herança as ruas de Portugal. E o meu pai me dizia: Rodrigo, quando eu me for, eu deixarei as ruas livres da cidade que eu tanto amo, Américo de Campos, que é onde eu morava. Eu deixarei as ruas livres para você andar. Nome limpo, nome íntegro. Essa vai ser a minha herança para você. No entanto, essas eram as histórias que eu ouvia do meu pai. E o meu pai também era muito assim. Quando ele se decidia em alguma coisa, ele realmente se decidia. E se ele falasse: não faço mais, ele nunca mais faria mesmo. Se ele falasse: vamos embora, era vamos embora mesmo. E o meu pai dizia a seguinte frase antes de morrer, vários anos antes de morrer. Ele dizia que a gente falava: pai, vamos para outra cidade que seja maior, que a gente tenha mais oportunidades e tal. E ele dizia assim: eu só saio dessa casa para o cemitério. E assim meu pai fez. Ele só saiu da cidade de Américo de Campos, nem da cidade ele saiu, né, da casa que ele tinha em Américo de Campos, para o cemitério. Então essa história é um pouco do que eu ouvia dessa minha referência, que era meu pai, da integridade, da firmeza nas decisões. Quando eu decido mesmo, e não há quem tire isso da minha cabeça. Isso tudo eu herdei dele, essa formação de caráter. O meu pai também tem uma história legal na bolsa. Ele comprou uma ação lá de uma tal de Orniex, se eu não estiver enganado, não me recordo agora com o nome. Mas ele não cuidou disso e essa Orniex faliu, mudou de... Enfim, essa ação virou pó. O meu pai, assim como ele herdou do pai dele, as ruas limpas ele deixou para mim. Assim como ele herdou do pai dele e o pai dele herdou do pai dele. Só que
essa história foi muito mal contada. E aí entra a minha decisão em virar essa chavinha. Porque eu sou o dono da minha vida. Sou eu o autor da história que eu vou viver. E a partir de agora vocês vão começar a entender um pouco mais. Deixa eu voltar aqui pro slide para mostrar para vocês. Tá, vamos lá. Opa. Transferir aqui. Então, a partir de agora vocês vão entender por que eu contei essa história para vocês e o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, você precisa reconhecer quem foi sua referência, porque essa sua referência te contou muitas histórias e essas histórias estão, prestem atenção, eu tenho formação em coaching, eu amo comportamento, olhar para os comportamentos humanos e entender esses comportamentos, e tem tudo a ver com a minha religiosidade, porque com a minha fé, porque a minha fé me diz isso através do texto que a gente leu na Bíblia, que a gente herda esses comportamentos, herda essas histórias, mas a gente tem a oportunidade de criar uma história nova. Então, o que dessas histórias você replica, mesmo que inconsciente na sua vida? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Quais dessas histórias eu estou replicando, das histórias que eu ouvi do meu pai? Então, veja bem, a decisão de sair de casa com 12 anos eu nunca tive. Tá? Eu nunca tive. Eu sempre fui muito apegado à casa, a ficar com os meus pais. Tá? Mesmo que eu amadureci, casei, saí de casa, enfim. Mas essa história do eu decidi tá decidido, eu sou muito disso também. Eu fumava e um dia eu disse eu vou parar de fumar e parei de fumar. Eu vou celebrar a minha vida no dia 2 de novembro. Muita gente comemorando o Dia dos Mortos e eu deixei para comemorar o dia da minha vida. E eu parei de fumar e comecei uma nova história. É uma decisão. Fui lá e puf, isso na hora me linkou o meu avô, o meu pai e a história que eu estava vivendo. Outra coisa bem bacana e interessante sobre quais dessas histórias eu vinha replicando. A história financeira. Porque o meu bisavô não deixou nada para o meu avô. O meu avô não deixou nada para o meu pai. E o meu pai não haveria de deixar nada para mim. Essa é a história que eu ouvia e essa é a história que eu replicava. No entanto, tem muita coisa por trás disso que estava sendo deixado de lado. Como, por exemplo, o meu pai. Quando meu avô faleceu, ele deixou heranças para minha avó. E a minha avó, quando faleceu, deixou heranças para meu pai, para minha tia. E adivinha só, na cabeça do meu... E aí é uma leitura minha, isso não remete ao fato real, mas uma leitura minha. O meu pai recebeu uma herança, mas como ele ouviu a vida toda que o meu bisavô não deixou nenhuma herança para o meu avô, e o meu avô não ia deixar nenhuma herança para ele, adivinha o que ele fez com a herança que ele recebeu? Essa herança se acabou, se findou em negócios que ele investiu e não deu certo. Alguma referência com a história que eu estou contando da minha vida para vocês? O meu pai recebeu uma herança da minha avó, não do meu avô, mas entende que é automático? Se o meu avô deixou para minha avó, a minha avó deixou para o meu pai aquilo que era deles. Mas durante o tempo em que meu pai teve essa herança, ele investiu e perdeu tudo. Exatamente tudo. Porque no inconsciente ele precisava dar validade àquilo que ele aprendeu como uma referência dele, que era o pai dele, que era o meu avô. Quando caiu a minha ficha sobre isso, eu falei, poxa vida, o meu avô deixou herança para o meu pai. Mas o meu pai acabou com tudo, inconscientemente. Não porque ele quis acabar, você entende isso que eu estou contando? Mas ele acabou com tudo para validar aquilo que ele acreditava.
meu pai não deixou nada para mim, a não ser as ruas livres de Portugal para mim andar. Olha que forte isso. Vai pensando naquilo que você está vivendo da sua referência, na história que você ouviu da sua referência, que você colocou para viver para você. E olha o que legal. Quando meu pai faleceu, nós em família sempre falávamos assim: pai, guarda um dinheirinho. Meu pai gostava de jogar. Lembra da história do meu avô? Gostava de jogar, mas o meu avô disse: Manuel, se você se chamar Manuel, você nunca mais entra nesse lugar. Meu avô nunca mais entrou, mas o meu pai não teve essa mesma, não perdeu muito dinheiro. Ele jogava joguinho de R$ 2 na Mega Sena, Loto Fácil, essas coisas. E a gente falava: pai, para de gastar dinheiro com esses joguinhos aí e guarda um dinheirinho pro senhor. Ele vivia dizendo que ele queria comprar um Uno. Esse era o sonho do meu pai antes de falecer. Ele queria comprar um Uno, um carro. E a gente falava para ele: pai, para de gastar com isso e guarda um dinheirinho pro senhor, né? Pois bem, meu pai faleceu e a gente não sabia, mas ele tinha R$ 3.000 guardados. Imagino eu que de repente para comprar o carro que ele queria comprar. Mas olha, e vocês acreditam? Meu pai deixou uma herança para mim. Consegue entender? Mas aí você pode estar se falando assim: mas Rodrigo, R$ 3.000 herança? Sim. Essa herança a gente utilizou para ajudar a pagar todas as despesas que a gente teve com funeral, enfim, com algumas documentações. Esse dinheiro serviu para isso. Vem, como meu avô deixou uma herança para o meu pai, como meu pai deixou uma herança para mim. Mas a gente pôs fim a isso, entre outras coisas, para validar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que eu ouvi e trouxe como referência histórica para mim, e inconscientemente eu praticava para validar tudo aquilo que eu ouvia. Então, a outra pergunta que eu me fiz, e aí para finalizar toda essa história, e vocês vão ter esse entendimento bem profundo agora: quais resultados dessa pessoa hoje, ou quais resultados ela deixou no futuro, e no futuro é isso que você quer para sua vida? Então, quais resultados dessa pessoa hoje, ou quais resultados ela deixou no futuro, é isso que você quer para sua vida? Pois bem, as ruas livres de Américo de Campos, para mim andar de cabeça erguida, íntegra, isso eu quero, esse resultado eu quero. Mas o resultado financeiro da vida do meu pai, não, esse resultado eu não quero. O resultado financeiro da vida, o resultado da vida financeira do meu avô, não, esse eu não quero. O resultado financeiro da vida do meu bisavô, não, esses eu não quero. Apesar de acreditar que o meu avô, pela história que meu pai me contava, que o meu avô conseguiu desenvolver um certo potencial financeiro bem grande, eu quero mais que isso. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tinha um único propósito: viver para Cristo. Quando eu entrego minha vida para Cristo, eu começo a entender a profundidade da lei. A lei é válida para aqueles que querem viver da lei, e eu entreguei a minha vida a Cristo para viver pela graça. E quando eu tenho esse entendimento todo, quando eu começo a estudar coach, eu começo a olhar e perceber que eu não quero herdar as dívidas, não quero herdar a vida financeira difícil, eu não quero herdar nada disso. A importância de você ter um entendimento de que a sua referência, ela é importante para as coisas que são boas, mas aquilo que foi resultado ruim, você não precisa herdar. Você não precisa pegar para você. Amanhã, 7 horas da noite, eu vou trazer para vocês como resolver essa questão. Como deixar a sua referência
participar da sua vida com as coisas boas que ela deixou para você. E deixar que essa referência se vá e leve consigo aquilo que não é bom para mim. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá bom? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Se você quiser contribuir com o canal através do Pix, você pode utilizar o QR Code ou o e-mail colaborecim@gmail.com. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu tenho certeza que você vai querer saber como resolver esse problema da nossa referência que fica aqui trabalhando no nosso inconsciente. Até amanhã.